Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, 9 horas e 31 minutos, horário local, 10 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Como você está? Como foi a tua virada de ano? Como é que foi o Natal? Tudo bem com você? Eu espero que sim, e eu desejo para você um 2021 repleto de paz, sucesso, prosperidade, muita produtividade, tudo de maravilhoso que o mundo a vida possa oferecer e que você mereça. Que é muito importante isso, né? É aquela velha história do que Deus me dê aquilo que eu mereço e não aquilo que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu mereço. Então façamos por merecer, por tudo aquilo que a gente quer, não é mesmo? Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa No Alvo, hoje especial, programa anual. Nós vamos analisar somente gráfico anual e mensal. Por conta disso, alguns ativos vão ficar de fora, justamente porque eles não têm um tempo de gráfico que seja suficiente para uma análise anual e mensal, tá bom? Vou fazer o meu melhor. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários ainda, estou me preparando para me tornar analista CNPIT, mas por hora todos os estudos não vinculam nenhum tipo de recomendação ou indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos lá. Esse ano, pessoal, eu tô de óculos escuros aqui que eu tô com a janela aberta, então o solzão tá batendo com força aqui. E esse ano, aqui ó, nossa querida bandeirinha do Brasil, sejamos mais orgulhosos do nosso Brasilzão. Essa é uma das minhas metas para 2021. Você já fez suas metas para esse ano? Você já parou para... Eu convidei todo mundo para refletir bastante na virada, né? Então agora que a gente já refletiu, já sabe o que a gente precisa melhorar, já sabe aquilo que deixou a desejar no ano de 2020, então agora a gente está pronto para melhorar, não é mesmo? Agora a gente está pronto para partir para cima, para realmente fazer o negócio acontecer. Então eu te convido a pegar um papelzinho ou bloquinho de notas do celular e elenca lá metas para 2021. Mas não coloca aquelas metas, porque é muito importante dividir as coisas aqui. Existe uma coisa chamada meta, existe uma coisa chamada sonho. São duas coisas diferentes. O sonho, você tem que sonhar grande, você tem que sonhar longe, aquela velha história do atira pra lua, entendeu? Tem que apostar longe mesmo. Mas o sonho ainda é um sonho enquanto ele não se tornar uma meta. O sonho ele pode ou não se realizar. Uma meta já é algo que você já planejou, você já sabe como vai executar, você já sabe o objetivo que você quer alcançar. Ou seja, já não é mais uma coisa abstrata como o sonho, e sim algo concreto, algo factível, algo real. Então pega lá um bloquinho de notas, depois que você terminar o vídeo, anota lá as tuas metas para 2021. Pô, quero economizar tantos % do meu salário para investir, quero correr, quero fazer exercício físico todos os dias, quero ser mais próximo da minha família, quero ser mais próximo dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, dos meus amigos, dos parentes distantes. Faz meta factível, porque meta é isso. É algo que você consegue alcançar com muito esforço, obviamente, mas que você pode, entendeu? Que você está ali firme e forte e você consegue. Então convido a todos aí para fazerem essa lista de metas para 2021. Aproveita que é o começo do ano e faz essa meta acontecer. Pega lá a tua agendinha e vai colocando dia 1, check, dia 2, check, dia 3, check. Hoje eu fiz meu terceiro check de uma das minhas metas aí de 2021. Ao final do ano eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Pessoal, então vamos lá para a nossa análise. Eu espero que você aproveite muito esse vídeo. Relaxa aí, pega uma cerveja, pega uma água com gás, pega uma água, pega um suco, pega um champanhe e aproveita comigo esse vídeo aí. Eu só não vou colocar um rock aqui para tocar, para ficar bem descontraído, porque daí entra na questão dos direitos autorais e aí é capaz de até tirarem o áudio do vídeo, tá bom? Mas vamos lá, moçada.
Seguinte, então vamos começar pelo nosso Ibovespa. E aqui a ideia é o seguinte: ano novo, vida nova, novas metas. A gente inclusive vai fazer os estudos do zero. Então eu vou apagar os estudos e a gente vai fazer do zero, tá bom? Pessoal, Ibovespa gráfico anual, tendência franca, clara, firme de alta, inclusive fazendo correções na média móvel de 9 períodos e na média de 20 períodos e voltando firme e forte. Aqui no gráfico mensal nós tivemos aqui uma retração exatamente dessa pernada de 2016 até 2020, veja, nós tivemos essa puxada. Assiste o vídeo do dia 12 de março de 2020. Naquele vídeo eu fiz exatamente esse mesmo estudo. Eu vou até abrir aqui ele para vocês, para poder mostrar a vocês o que eu estou falando. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar algumas coisas aqui. Vamos lá, tá ali. Então cadê? Deixa eu abrir aqui meu canal, seu canal, tá aqui, vídeos. E aí nós vamos lá no dia 12 de março de 2020, vamos lá, 17 de setembro, 6 de agosto, 25 de junho, 8 de junho, o que mais? Não vai abrir por aqui, então eu tenho que ir lá pelo estúdio, né? Tudo bem, então vamos lá, não tem dor de cabeça, vamos lá, moçada, mostrar para vocês aqui, ó, conteúdo, tá aqui, legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, 12/3 de 2020. Tá aqui, análise 12/3. Cadê? Aqui, 12/3. Olha lá o título. Compre na alta e venda na baixa. Nesse dia aqui, ó, eu fiz esse estudo colocando aqui, ó, que o Ibovespa ele tinha feito uma puxada de janeiro de 2016 até 2020. E que aqui ele teria como alvo 68.556 pontos. O mercado veio até aqui, chegou a furar um pouco nos dias seguintes, foi ali no dia 16 de março, e na sequência voltou, né? E que o alvo para o futuro do Ibovespa, fazendo um estudo, seria justamente aqui, ó, 170.607. Caso ele viesse subir e rompesse aqui os 119.593. Então falei isso lá em março de 2020. Então vemos aí como o Fibonacci é sensacional, né? E cá estamos, realmente isso aconteceu. Nós fomos lá no 68.579, voltamos e agora estamos aqui rompendo o topo histórico. E o que nós temos agora aqui, pessoal? Uma formação de um pivô no gráfico mensal. Nós temos uma formação de pivô no gráfico mensal. Caso janeiro o mercado consiga fechar para cima de 119.593, nós confirmamos este pivô. Lógico, exige uma confirmação maior ali em fevereiro, mas realmente o alvo longínquo está lá em 170.607 pontos no gráfico mensal. Quanto tempo isso vai acontecer? Aí é difícil precisar. Nós tivemos uma recuperação sensacional ao longo aí de 9 meses, nós já viemos aqui para 119.593. Então, para ir bater lá os 170 mil pontos, estamos falando aí de um aumento de quantos por cento? 37%? Acho possível. Se o mercado não tiver nada muito esdrúxulo, o mercado lá nos Estados Unidos não entrar num movimento de queda mais acentuado, um movimento corretivo, lembrando que dia 21 de janeiro o Biden assume nos Estados Unidos, então isso é um driver muito importante para ficar de olho. Hoje ele está realmente naquela da elucubração, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é o tal do sonho, né? E as metas de fato começam a partir do dia 21 de janeiro, então a partir dali o mercado ele começa a ter a ideia concreta do que de fato vai ser feito, quais são as metas de fato a serem alcançadas. Então é muito importante ficar de olho nesse drive dia 21 de janeiro, então olho no lance nisso daí, tá? Mas realmente olhando aí no longo, Ibovespa continua em tendência de alta, no gráfico mensal, confirmando esse pivô aí, a gente tem alvo lá nos 170 mil pontos, é um upside aí de quase 40% em 2021, acho possível, se não tiver nenhum cavalo de Troia ao redor do mundo, uma mutação que a vacina, porque já tem, né, a mutação lá da cepa britânica, do coronavírus, do Covid-19, e aí vem aquela questão, né, se o mercado entender que as vacinas que estão sendo distribuídas ao redor do mundo
são inclusive eficazes contra essa cepa, que não há um risco de contaminação em massa, de morte, de mais mortes do que já estão ocorrendo, aí eu acredito que o mercado ele tem espaço para 2021 já e bater lá os 170 mil pontos, tá? Veja que são vários cenários, então por isso que a gente tem que ir manejando as coisas ao longo do ano. Eu vou, esse ano aí, sempre no último dia do mês, no último domingo do mês, aliás, né, ou primeiro domingo do mês, eu vou procurar fazer um gráfico mensal para dar esse update para vocês, para nós irmos acompanhando ao longo desse ano aí a movimentação do mercado mesmo, tá? Lembrando que aqui no gráfico mensal nós temos um pivô intermediário aqui, que é esse, ó, nós temos uma mínima, nós temos uma máxima, e esse pivô ele tem alvo em 132.903. Não duvida esse mercado ir bater esse patamar ali ainda em janeiro. Nós estamos falando aí de pouco mais de 10%, né? 9,25%, 10%. Não duvido ir bater esse primeiro alvo, aí nós temos uma realização. Quem sabe, né, nós vamos bater esse alvo lá até dia 21 de janeiro, até ali onde o Biden ocupa, né, a presidência norte-americana, e a partir dali teríamos uma correção até por volta dos 105 para fazer um pullback. São elucubrações, pessoal, são elucubrações, mas tudo isso é possível sim. E veja como, inclusive, olhando esse pivô aqui, nós temos uma congruência lá na região dos 170 mil pontos, que é realmente um alvo de 261 desse pivô, mais o alvo de 161 do gráfico anual aqui, tá bom? Então é isso aí que nós temos no Ibovespa. O BOVA11, pessoal, exatamente a mesma leitura, No gráfico mensal aqui nós temos um pivô que vem desde lá de 2016. Nós viemos aqui na retração de FIBO, chegamos a romper, confirmando, nós temos alvo em R$ 164. Fazendo o alvo desse pivô aqui, nós temos um alvo em R$ 128, beleza? Exatamente a mesma explicação. O IFMC, que é o setor financeiro, ele ainda não rompeu o topo anterior, tá? Ele ainda não rompeu o topo anterior, então é muito importante salientar isso. Ele não rompeu ainda o topo anterior, então nós ainda estamos em vias de fazer o rompimento desse movimento de 13.646. Uma vez rompido, nós teremos alvo em 19.691. Sendo que, se nós traçarmos o alvo desse pivô, nós temos congruência lá? Temos, ali ó, 118.700, 119.600. Então, por agora, nós estamos ali com um pivô válido com alvo em 114.178, que romperia o topo anterior e faria ali essa projeção de FIBO com alvo lá nos 119 mil mesmo, tá bom? Legal. Falando ali da taxa de juros, pessoal, taxa de juros no gráfico anual, ela vem numa queda muito acentuada, tá? Ela inclusive bateu o alvo de FIBO aqui no 5,21, tá? No gráfico mensal nós estamos em uma queda muito forte, inclusive estamos ali no alvo, né? Agora fizemos um pullback exatamente nele, veja que perfeição, né? Nós fizemos um pullback exatamente nele e aqui inclusive acionou um 9,3 de venda no gráfico mensal, então por hora o mercado está olhando realmente para o fundo anterior, tá bom? O dólar futuro, pessoal, no gráfico anual, lembrando que aqui nós temos o problema da taxa de juros aplicada, tá? Se eu tiro a taxa de juros aqui, ó, veja como nós estamos na máxima, mas se eu aplico a taxa de juros, parece que nós já tivemos o dólar 7,92, isso não é uma verdade. Isso é por conta realmente da indexação por base da inflação do período, os indexadores do dólar futuro mesmo, tá? Mas vamos acompanhar aqui o gráfico perpétuo sem dor de cabeça. No gráfico mensal aqui, pessoal, nós temos aqui um monstro de um pivô querendo acionar, né? Que nós temos aqui um fundo, nós temos um topo e o mercado ele chegou a acionar. Esse pivô ele continua válido no gráfico mensal, que tem alvo em 6,97. Tá bom? Ele tem alvo em ser, pô, Luciano, mas o dólar aponta para isso e o Ibovespa, veja, o Ibovespa ainda não confirmou o rompimento. Então, cuidado nesse tipo de avaliação, tá? Então, o ponto decisivo para o dólar esse ano é realmente a máxima do ano passado. Nós temos aqui o topo de 5.996, uma vez que o dólar passe dessa região, aí o negócio começa a complicar com mais força. Só que, antes disso acontecer, o mercado ele pode escorregar até 5,70, a 4,70. Por quê? Porque nós temos aqui um 9,1 de venda no gráfico mensal. Caso acionado, o mercado ele poderia vir até a média de 20 períodos aqui, quiçá até no topo anterior aqui na região dos 4,25. Seria uma correção completamente normal. Para quem sabe aí nos próximos meses, ao longo do ano,
ano que vem, aí sim o mercado volta a dar uma puxada. Então são situações, né? Vamos ver como o mercado se desenrola nesse aspecto. O índice futuro, lembrando, a mesma coisa, tá? Ó, parece que o índice futuro já esteve lá em cima, não é, por conta da taxa de juros aplicada no contrato, tá? Então, bastante cuidado nessa avaliação do gráfico perpétuo, porque parece que nós já estivemos lá em 169. Não, isso é por conta da taxa de juros mesmo, tá? Então, olhando aqui no gráfico do índice futuro, nós tivemos a correção muito maior do que nos 78 mil pontos, que era o terceiro alvo de FIBO. Lembrando que isso aqui está com a taxa de juros aplicada. Se eu tiro a taxa de juros, veja como fica mais milimétrico, tá vendo? 68.900, como é ali perto do Ibovespa mesmo. Então nós temos aí esse problema com a taxa de juros. E olhando a taxa de juros, nós ainda não rompemos o topo anterior, como é o caso do Ibovespa, tá? Já no gráfico sem a aplicação da taxa de juros, nós já tivemos um rompimento. De toda forma, caso rompa, nós temos algo lá em 165 mil pontos, sendo que esse pivô que já foi acionado e já confirmado tem alvo em 134 mil pontos, tá bom? Legal, pessoal. Então agora vamos começar os pedidos lá da galera do Telegram. Lembrando que eu não vou fazer análise de nenhum ativo que tenha liquidez diária inferior a 5 milhões. Tampouco ativos que tenham IPO recente. Tá? Porque não vai ficar uma análise boa, entendeu? A gente precisa de gráfico para fazer análise. Eu vou fazer um gráfico mensal de um ativo que tem um mês de vida? Não funciona, né, pessoal? Então eu já peço desculpas antecipadamente aos amigos que pediram ativos que não têm tempo de gráfico hábil para nós fazermos essa análise, tá bom? Legal. Pessoal, quero convidar todos aí a participar do Grupo Fechado. O Grupo Fechado, eu mandei um áudio aí de felicitações de 2021 aí pra galera. Foi muito bacana. Eu fiquei muito orgulhoso pelos meus votos de 2021 para o pessoal. Então convido todos a assistir. Inclusive tá aqui no Grupo Aberto também, ó, tá fixado aqui. Entra lá no Grupo Aberto, o link tá aqui na descrição. E para quem deseja um conteúdo a mais, um plus para o conhecimento, nós temos aqui o Grupo Fechado. No Grupo Fechado, além das análises que eu faço todo dia, mercado ao vivo ali o dia todo, explicando, sempre com cunho bastante educacional, na forma de ensinar a todos os meus alunos como ver os setups, por quê, o que é confirmação, o que não foi confirmado, da forma realmente a ensinar a todos a operar. Além disso, vocês têm também aqui o Portal do Aluno. No Portal do Aluno você tem as aulas, né? As aulas mensais. Agora em janeiro nós vamos ter mais aulas, ó. Eu vou até abrir aqui com outro login, que é para poder mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o que todo aluno que está lá no Grupo Fechado tem acesso, que é o nosso site, tá? E aqui no site você tem todo o conteúdo aqui, ó. Tá? São os treinamentos aqui, e você tem aqui, ó, estrutura de mercado, você tem gerenciamento de risco, você tem Fibonacci, você tem indicadores, você tem introdução a opções, você tem montagem de carteira com opções, você tem long short, você tem aula de setup ponto contínuo. Então realmente é um material bem completo. Só ali já são mais de 12 horas de aula gratuito. E para quem quiser mais de 40 aulas, 44 horas de aula, agora já são 45, aí tem o curso gravado aqui. E quem quiser aula ao vivo, é só me procurar que faz aula ao vivo também, não tem dor de cabeça, tá? Além de tudo isso, nós temos também a planilha do Grupo Fechado. Pois é, rapaz, é muita coisa. Muita coisa. Então eu ofereço um pacotão completo aqui no Grupo Fechado. Lembrando, nada indica a recomendação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários. Lembrando que toda operação no mercado financeiro corre risco substancial de capital, de perda de capital expressivo. Então tem que ter manejo de risco, tem que ter gerenciamento de risco. E aqui eu mostro aqui o que eu estou vendo nos ativos, o que foi acionado, o que não foi. Fechamos aí 2020 muito bem, muito obrigado, com taxa de acerto de 63,16% e uma taxa de retorno de 6,37%. Então estamos muito bem, muito obrigado, tá? Então para você que deseja entrar aí no Grupo Fechado, é só entrar em contato aqui no link do vídeo, tem o meu contato, ou você vai falar comigo ou com a minha assistente, a Bárbara, e você pode entrar no Grupo Fechado. O valor R$ 89,80 mensal. Sem dúvidas o Grupo Fechado mais barato do Brasil. E é o seguinte: pô, Luciano, não sei se é pra mim e tudo mais. Cara, testa por um mês. Se não fizer sentido pra você, aí você não fica. Simples assim. Acho que a melhor forma de você saber se algo é pra você ou não é você testando. Então testa lá. Você não tem fidelidade, nada do tipo. Pode pagar com cartão, Pix, boleto. Não tem dor de cabeça, cara. Aqui você tá em casa, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer os pedidos aí da galera.
Começando pelo pedido do Neto. Local Web. Local Web começou o IPO esse ano, então eu nem vou olhar para o gráfico anual, eu vou olhar aqui para o gráfico mensal. No gráfico mensal, o ativo ele segue numa tendência de alta firme e forte. E, cara, não tem muita dor de cabeça aqui não. O máximo que dá pra gente fazer aqui uma avaliação seria justamente com base nesse espelhamento aqui. E ele estaria agora no último alvo de FIBO, que é 83,14. Então, bastante atenção nesse 83,14 aqui. Ele pode servir de uma resistência mais significativa para o ativo, tá? NTCO3, Grupo Natura. Grupo Natura já é bem antigo aí na praça. No gráfico mensal, nós temos um pivôzão aqui que continua válido. Ó. Nós tivemos aqui um fundo, um topo, um fundo. Veja que ele já bateu todos os alvos, então o que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar esse pivô com base no outro pivô aqui, ó. Fundo, topo, fundo. Olha lá, ó. Foi lá, bateu o terceiro alvo de FIBO aqui 55,71, praticamente bateu. Então esse 55,71 eu ficaria com bastante atenção que esse pode ser um nível bastante peculiar para o ativo. Pô, Luciano, mas aqui no gráfico mensal nós temos um baita de um pivôzão aqui, ó. Nós temos um fundo, ó, vou até pegar daqui, ó. Nós temos um fundo, nós temos um topo, nós temos um fundo, né? Tá ali, ó. Fundo, topo, fundo. E que está tentando se confirmar. É verdade. Veja que ele está numa região de resistência. Então, se ele conseguir confirmar esse cara, ele tem alvo lá nos 75, quiçá lá nos R$90, que bate com os outros alvos aqui no gráfico anual. Beleza? Então, maravilha. Bradescão, BBDC 4. Gráfico anual, firme e forte, tendência de alta, inclusive não deixou aqui no gráfico anual nenhum setup de continuidade, porque o mercado veio na média de 9, mas voltou, fechou acima do anterior. Se tivesse fechado abaixo da mínima anterior, teria deixado 9,2. No gráfico anual aqui, no gráfico mensal, nós ainda estamos bem longe do topo histórico no caso do Bradesco. Então, nós temos aí um espaço ainda bastante significativo para o ativo. Vale frisar que no caso do Bradesco aqui, nós tivemos esse movimento todo, ó. Fundo, topo. Nós viemos aqui na região de 61,8 de FIBO, que bate no fundo anterior, que bateu nesses topos anteriores aqui, e voltamos a subir. O alvo agora é no 33,90, que é justamente o alvo aqui desse pivô no gráfico mensal, ó, fundo, topo, fundo. Nós temos o próximo alvo como 29,15 e na sequência 32,39. Então nós continuamos numa tendência de alta aí no gráfico mensal e no anual do Bradesco. SUSB3, Suzano, no gráfico anual segue numa tendência de alta, no gráfico mensal também, um ativo muito forte, eis um ativo bom, esse é um ativo bom, inclusive nós temos aqui esse pivôzão, ó, nós temos aqui um fundo, nós temos aqui um topo, e o próximo alvo ali no caso da Suzano seria ali a região dos 66,60 e região dos 72,31. Isso com esse primeiro pivô aqui. Agora se nós marcarmos esse pivô, ó, fundo, topo, acionamos, confirmamos e temos alvo ali na região dos R$82, beleza? Mas vai ter briga ali na região dos 66, 82 no gráfico anual, beleza? Maravilha. IMC está aí há alguns anos, tendência de baixa no gráfico anual. No gráfico mensal, ela também está em tendência de baixa. Agora ela tem aqui um sinal de que pode reverter a tendência no gráfico mensal, caso rompa 5,46. Lembrando que ela deu um falso rompimento desse fundo anterior aqui e parou aqui, deu esse barrão aqui no mês de novembro. Acionou 9,1 de compra aqui, tá, no gráfico mensal. E se romper o 5,46, tem alvo lá no 7,64, 8,98, 11 e 16. Lembrando que para quebrar a tendência de baixa no gráfico anual, o ativo ele tem que romper a região dos 10,88, beleza? Legal. Petrobras, no gráfico anual, o ativo ele está numa indefinição, ele não conseguiu romper topo e não conseguiu romper fundo. Como assim? Ó? Nós temos um topo, nós temos um fundo. Então o ativo ele não conseguiu romper nenhuma dessas extremidades ainda no gráfico anual. E no gráfico mensal, nós ainda estamos tentando fazer esse pivôzão aqui, ó, que aí seria no rompimento de 31,24. Vale frisar que nós temos esse pivô aqui já válido, que nós tivemos mínima lá em março, já foi acionado, e o alvo é justamente no 31,93, que bate com o topo anterior. Então, para quem está comprado, 31,20, 31,15 já é um ponto de desovar excelente, porque já está dando aí um lucro excepcional. E se passar, confirmando tudo bonitinho, aí dá para pegar um outro trade com alvo aonde? Lá no topo de 38,64, beleza? Aí já faz mais sentido, tá bom? Muito bom. Pedido do amigo ali, CVCB3. CVCB3 está aí na praça há alguns anos.
No gráfico anual, o ativo está de lado. No gráfico mensal, o ativo está em uma tendência de baixa, que está tentando ser revertida agora, caso ela consiga romper o 22,94. Rompendo 22,94, nós teremos um pivô no gráfico mensal, junto com o 9,1 de compra no gráfico mensal, que tem alvo em 34, 30, 41, 33, 52,64, beleza? Então tem um upside forte aí. Lembrando que o primeiro alvo de FIBO, ele bate justamente com o fundo anterior aqui, ó. Então, para quem está de olho nesse pivôzão ali, 33, 33,05 já está de bom tamanho para desovar, não entrega lucro não, tá? BRSR6, Banrisul. Banrisul no gráfico anual está numa tendência de alta, inclusive fez uma correção no topo anterior de forma belíssima, ó, fez uma correção aqui no topo anterior no gráfico anual de forma espetacular. No gráfico mensal, olha como ficou bonita essa movimentação. Inclusive, esse pivô aqui no gráfico anual tá valendo, tá? Tá valendo, normal. Inclusive, ele bateu o primeiro e segundo alvo, voltou na cabeça do pivô, tá devendo R$30. Tá devendo R$30. Isso olhando no gráfico anual. No gráfico mensal, pessoal, nós estamos aqui no momento decisivo para o ativo. Por quê? Porque se ele romper o topo anterior de 15,33, ele faz esse pivô de alta aqui no gráfico mensal. E aí nós começamos a olhar para cima com bastante vontade. 18,42, 20,33, tá? Agora, se perde o 10,32, aí ele já começa a olhar para baixo com mais vontade. No gráfico anual, sim, nós temos um 9,2 de compra, caso rompa a máxima do ano de 2020, beleza? Login 3. Login 3 já está bastante tempo aí na praça, está numa tendência de baixa no gráfico anual, tá? No gráfico mensal, o ativo está indefinido, tentando realmente romper alguma das extremidades. Então aqui, o ponto ele continua bem o mesmo aqui, ó. Ele precisa romper o topo anterior, ou ele precisa romper aqui o fundo anterior. Enquanto ele não fizer algo disso, não tem nada para fazer no ativo. Pô, Luciano, mas isso aqui dá uma ideia de bandeira de alta no gráfico mensal. Eu concordo com você. E aí, o alvo dessa bandeira de alta, fazendo uma projeção alternada de FIBO aqui, nós teremos o quê? Tá ali para cá. Ó, nós teremos como 25,38, que é exatamente o topo anterior, para cima 34,64, 49,76. Beleza? Muito bom. SBSP3, Sabesp. Sabesp no gráfico anual segue numa tendência de alta firme e forte, sem dor de cabeça. No gráfico mensal, por outro lado, nós temos aqui uma indefinição. Por quê? Porque o mercado ele tentou romper topo, não conseguiu, desovou, desceu com mais vontade. Então, bastante atenção aqui no gráfico de Sabesp, por quê? Nós temos aqui essa LTA, que guia os preços desde lá de 2015, já foi tocado dessa vez, não duvide do mercado vir testar essa LTA de novo. E aqui nessa LTA eu vejo como uma oportunidade de compra, tá? Por quê? É uma LTA, é um suporte, é uma região de topos anteriores, então fica de olho nessa região aí, tá? Se o mercado vier testar aqui essa LTA nos próximos meses aí, vale ficar de olho. Por enquanto não consigo enxergar o ativo vindo buscar o topo anterior, a menos que... Vamos ver como é que está a movimentação anterior. Ó, o mercado ele parou exatamente no 61,8 dessa puxada anterior. Então, caso ele consiga romper essas médias aqui na região dos R$50, aí eu já consigo acreditar que venho testar de novo o topo anterior ali na região dos 63, dos R$64, tá bom? Muito bom. Pedido do Fernando, a AR3. A AR3, pessoal, não dá para analisar, tá? Não dá para analisar, o ativo tem menos de 6 meses de vida, tá? Embraer 3. Embraer no gráfico anual. Embraer está um caso peculiar. Por quê? Porque ela negou o rompimento desse topo anterior e ela não buscou o fundo anterior. Então, no gráfico anual, nós estamos numa indefinição. No gráfico mensal, nós estamos em uma tendência de baixa. Tá? Nós estamos em uma tendência de baixa. Veja que ela fez pivô de baixa. Inclusive, se nós analisarmos esse pivô aqui, ó, o alvo desse pivô, mãe de Deus, eu não quero nem falar. Tá? Então aqui, no caso da Embraer, o que seria um start de compra aqui no gráfico grande? Somente se romper o topo anterior de 10,70, veja que ela deu um falso rompimento do fundo anterior. Se ela conseguir romper 10,70, ela faria um fundo duplo no gráfico mensal, que aí ela teria como alvo 15,50, 18,48. Aí ficaria bem interessante. Lembrando que esse 15,51, que é justamente o alvo do fundo duplo, bate com esses fundos anteriores aqui, tá? Região ali do 14, 15 reais. Então, olho nisso daí, tá bom? Legal. Minerva no gráfico anual, o ativo ele está numa indefinição, bem de lado. No gráfico mensal também, o ativo está completamente de lado. Tem uma resistência muito forte aqui
nessa região, ó, tá vendo? Parou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o ativo nessa região. Então você já sabe que R$13 é um ponto nevrálgico para o ativo. Não adianta tentar brigar com o gráfico nessa região. No momento, a Minerva, ela não me mostra nenhum tipo de cenário aqui, pessoal. Para quem olha realmente no gráfico mensal, não temos nada. Literalmente não temos nada. Até dá para pensar que nós tivemos um PCzinho de compra aqui, ó, porque rompeu esse topo anterior, a média de 20 continuou subindo no gráfico mensal, coisa e tal. A relação risco-retorno ficou interessante, que seria o quê? Uma compra com stop abaixo desse fundo anterior, tá aqui, ó, 9,50. O start da compra foi justamente aqui na superação de 10,59, então tem um stop aí de R$1, basicamente. E o alvo nesse caso aqui seria o topo anterior, tá? Então aí fica a gosto do freguês, mas no gráfico mensal e anual realmente o ativo não demonstra nenhum tipo de cenário e tudo mais. VULC3, Vulcabras. No gráfico anual o ativo está de lado há 4 anos, no gráfico mensal também. Inclusive aqui no gráfico mensal consigo já enxergar aqui uma LTB. Nós temos aqui uma LTB, ó. Tá vendo? Essa LTB é 1, 2, 3, 4, 5 toques. Não duvido vir bater nela de novo. Então, se eu tivesse comprado um ativo, essa LTB seria o ponto onde eu desovaria o ativo, tá bom? Rumo. No gráfico anual, está numa tendência de baixa, no ativo fazendo topos e fundos descendentes, a menos que se prove o contrário. Já no gráfico mensal, nós estamos numa tendência de alta. E o ponto onde vai liberar o ativo para mais movimento altista seria o rompimento desta LTB aqui, tá? Rompendo essa LTB, o mercado ele começaria a olhar para cima com mais vontade. Lembrando que o ponto onde realmente o ativo ele começa a mirar muito forte seria romper 24,70, que aí ele mira lá 31,60, 35,90, tá? E parou exatamente aqui no 61,8. Então quem é mais arrojado no gráfico mensal, e vejo sim como uma oportunidade interessante aí no ativo, tá? Legal. Pedido do Alexandre, Neoenergia. Neoenergia, no gráfico anual, nada, o ativo tem tem 2 anos de vida, né? No gráfico mensal o ativo está numa indefinição, tem que romper essa LTB ou essa LTA para realmente andar legal, tá? O IS3 no gráfico anual mais de lado do que tudo, e no gráfico mensal idem. O gráfico mensal está totalmente de lado. O ativo agora ele está olhando para baixo mesmo, mirando aqui essa região dessa LTA, ó, essa região dessa LTA que bateria aqui com o terceiro alvo de FIBA aqui no gráfico diário, gráfico mensal, tá bom? Legal. BBSE3, BB Seguridade. No gráfico anual o ativo segue numa tendência de alta, é um ativo que eu tenho na minha carteira previdenciária e eu adoro esse ativo. No gráfico mensal o ativo segue firme e forte, ele deu esse pivôzão aqui ali em 2016, ó. Né? Ele deu esse pivô, acionou em 2019, foi no primeiro alvo, voltou na cabeça do pullback e está indo, 39,48 é questão de tempo aí pro ativo, tá bom? Legal, pedidos do Thiago agora. Also3, Allianz no gráfico anual, ela rompeu um topo anterior, está numa tendência de alta, porque ela fez topo mais alto do que o anterior. No gráfico mensal, idem, no gráfico mensal também, lembrando aqui que nós temos uma LTA ó, no gráfico mensal, que foi respeitada, né? Foi respeitada, de alguma forma foi respeitada. E aqui o ativo eu vejo como uma oportunidade caso rompa o topo de 32,79. Aí ele já mira 41, 46, 54 reais, que é justamente o topo anterior, o topo histórico do ativo. Iguatemi, no gráfico anual, segue firme e forte tendência de alta. No gráfico mensal, o ativo está tentando agora romper um pivô de alta. Nós temos aqui ó, um fundo, topo, fundo. Ó, veja que parou exatamente na média de 20 períodos no gráfico mensal. Então, caso confirme esse rompimento ao longo do mês de janeiro e fevereiro, aí nós teríamos alvo em 49, 55, quiçá 65 reais. Mas se eu tivesse interessado em comprar o ativo e caso acionasse, meu alvo seria 55 mesmo ali no topo anterior, tá bom? Muito bom. BID 4, Banco Inter. No gráfico anual, 3 anos aí firme e forte de alta. No gráfico mensal também, o ativo está firme e forte. Ó, ela deu esse monstro pivô aqui, acionou, está chegando no primeiro alvo, que é 38,17 para cima, ainda tem 46,65 e 60,38. Então o ativo continua com upside lindo, maravilhoso, sensacional.
Banco do Brasil, mais um bancão aí no gráfico anual em tendência de alta. No gráfico mensal, acionou um pivô, né? Acionou um pivô aqui, ó, que tem alvo ali no 47 e no 53, que é justamente o topo histórico do ativo. Caso ele consiga romper esse topo histórico, aí nós teríamos mais um monstro pivô aqui, ó, que vem desde lá de 2016, que aí levaria o ativo ali para a região dos 79, lá para os R$94. Beleza? Então essa é a situação aí do Banco do Brasil. Mais um bancão, Itubi 4, Banco Itaú, gráfico anual sensacional, tendência de alta firme e forte. No gráfico mensal deu esse pivôzão ali, tem alvo em 33,85, 37,16. Mesma coisa do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. Tem ali aquele alvo lá no 37, que é no topo histórico anterior. O alvo para quem está comprado recente é lá, e para quando romper lá, aí sim tem alvo lá nos 53, nos R$63, olhando aí no âmbito mensal, tá bom? Neo Energia nós já falamos. Magazine Luiza, no gráfico mensal o ativo segue firme e forte, sem dor de cabeça. No gráfico mensal também. E o ativo está indo, pessoal. Tendência firme, franca, claríssima de alta, e está indo. Não temos nada aqui com que se preocupar. O ativo ele segue numa tendência de alta muito forte. Não tem nem como projetar FIBO aqui, tá? Não tem nem como projetar. Quem está no ativo aí, no gráfico longo, ó, veja como deu esse PC de compra belíssimo aqui. E tá indo, né? Então o ativo ele continua indo numa vertente de alta. Por enquanto não mostra nenhum sinal de que vai reverter, e boa. Lojas Americanas. Pessoal, é muito bacana a gente olhar um gráfico desse como no Magazine Luiza, porque vocês estão acostumados a eu sempre falar, né? Pô, tem alvo para cima em tal lugar, tem alvo para baixo em tal lugar. Só que, cara, não adianta você inventar moda no gráfico. Não adianta você tentar ser adivinho. Nossa, não, porque eu sou grafista, então eu tenho que colocar alvo. Não, cara, você tem que seguir o gráfico. Isso aí não tem alvo, bicho. Tá subindo. Deixa subir. Acabou. É isso. Entendeu? Não adianta ficar, não, porque no gráfico mensal não tem alvo. Acabou, não tem. Não inventa moda, tá? Lojas Americanas, Lame 4, gráfico anual em alta, gráfico mensal ficou truncadão ali durante alguns anos, né? Desde 2016 até 2019, acionou em 2020, voltou para testar o fundo anterior e voltou para acionar. Eu acredito que esse ativo ele olha para cima. Por quê? Porque veja como ele se segurou bem aqui na região do topo anterior, ele segurou bem aqui na média de 20, acionou um PC de compra no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal. Então esse ativo, e no 61.8, olha que coisa linda, meu. Que coisa linda. Então esse PC de compra aqui no mensal foi espetacular. Para cima ele está olhando 36,88 e se romper ali, olha para 50,78 no gráfico mensal mesmo. Beleza? TOTS 3. TOTS 3 no gráfico anual segue numa tendência de alta firme e forte. Inclusive no gráfico anual aqui nós temos alvo aonde? Fundo, topo, fundo. Cravou o 261 de FIBO. Quem estava de olho, 31 era o ponto de saída digníssimo do ativo. E boa, coloca no bolso. Ah, pô, Luciano, e se passar daqui? Aí se passar daqui e confirmar, a gente começa a olhar lá para os R$49, tá? Mas ele bateu o alvo. Bateu o alvo, tá? Lojas Renner, que por sinal eu fui ontem e eu achei muito caro as coisas lá. Lojas Renner, nós temos aqui fundo, topo, fundo no gráfico anual. O ativo segue numa tendência de alta, firme e forte. No gráfico mensal, o ativo ele não chegou a confirmar esse pivô de alta aqui, ó, fundo, topo, fundo. Ele precisa confirmar ainda, que aí ele mira o topo anterior ali na região dos R$60, tá bom? No gráfico mensal ainda não conseguiu confirmar o topo anterior. Redor, não tenho como analisar isso aqui, pessoal, tá? Só tem um mês de vida, menos de um mês. Grupo Mateus, 3 meses de vida, também não tem como analisar, tá? Alexandre, pediu Magazine, já falamos. Cogna no gráfico anual. No gráfico anual, o ativo está fazendo uma retração, tá? No gráfico anual, ó, ele veio de uma tendência de alta, deu topo, só que aí retraiu muito mais do que no 618 de FIBO, né? Então, o ativo ele veio buscar o topo anterior aqui, ó, tá? Veio buscar o topo anterior aqui na região dos 441. Para mim, isso daqui é uma região de compra, ok? É uma região de compra olhando no gráfico longo, deixo isso bem claro. Olhando no gráfico longo, vejo isso daqui como uma região interessante de alvo. Agora, no gráfico mensal aqui, o ativo está numa tendência de baixa firme e forte, tá? Deu topo, deu fundo, acionou e está olhando para baixo. É isso. O gráfico mensal, o ativo ele continua numa tendência de baixa. Pô, Luciano, qual que seria o sinal
de que o ativo poderia reverter a tendência? Somente se ele romper o 9,96. Aí seria uma reversão de tendência no gráfico mensal, tá? Que aí ele olharia para 13,91, 16,35, 20,35. Mas para isso, amigo, tem chão, hein? Tem chão e não é pouco. Legal. Pedido do Alexandre, CVC já falamos, Banco do Brasil, Banco Bradesco já falamos, Via Varejo, parceirinha aí da Magazine Luiza. No gráfico anual, está numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. No gráfico mensal, idem. No gráfico mensal também está numa tendência de alta, nós tivemos um fundo, nós tivemos um topo. O ativo veio no terceiro alvo de FIBO, bateu o alvo, pessoal. Uma retração agora é completamente normal, tá? Mesmo caso ali da TOTS, né? Então, no caso da Via Varejo aqui, uma retração nos alvos de FIBO aqui, ó, 15,17, 13,06, 10,89, completamente normal. Inclusive, se vier até os topos anteriores aqui, ó, região ali de 9,80, normal, completamente normal, que seria o topo histórico, o topo anterior. Beleza? Bradesco já falamos, Ser Educacional. Ser Educacional no gráfico anual de lado, no gráfico mensal de lado. O ativo realmente não demonstra nenhuma força aqui, beleza? O Alexandre pediu Minerva, já falamos, CSNA3. CSNA3 no gráfico anual, olha que pivô lindo acionou no ano de 2020. Rapaz do céu, fundo, topo, fundo. Nossa, que bonito. E é o seguinte, para cima tem 39, 48 e 63 como alvo. E olhando aqui no gráfico mensal, que eu acho que fica mais fácil para nós analisarmos, nós temos aqui ó, um fundo, um topo, um fundo e foi. Tem 38 ali que bate com o alvo do anual que a gente acabou de falar. Então 38 com 32 é realmente o que está chamando ali a CSNA3 no gráfico mensal, tá bom? GNDI3, Intermédica. Intermédica, 3 anos de alta firme e forte no gráfico mensal, agora está querendo acionar um Couple Handle. Couple Handle é uma figura de continuidade altista. Ó, nós temos uma xícara, nós temos uma alça, que foi acionada, alvo para cima 112, 134, 170 no gráfico mensal, tá bom? Legal, 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 legal. VEG, gráfico anual firme e forte, tendência claríssima de alta. E no gráfico mensal também está numa tendência firme, clara, sensacional de alta. O máximo que dá para a gente fazer aqui é pegar esse movimento todo aqui, ó, que ele veio exatamente no 61,8, veja, ó, fundo, topo, cravou no 61,8 em média de 20 períodos, voltou, acionou, veio no primeiro, quase no segundo alvo, para cima tem 90, 37, 115 com 48, chamando, tá bom? Muito bom. O pedido do Paulo, NGRD3, não dá para analisar, menos de 6 meses de vida, tá bom? Pedido do Rodrigo, RADL3, Raia Drogasil, tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico anual, tendência de alta no gráfico mensal também, tá? O ativo ele vem numa tendência de alta muito marcante aqui, bateu o primeiro alvo de FIBO, retraiu na cabeça do pivô, olha que coisa linda, né? Ele vem, faz o pivô, retrai na cabeça do pivô e para cima agora tem 29 e 36, coisa linda. Deixa eu só fazer um ajuste fino aqui, né? Cadê? Vou colocar certinho aqui. Tá lá. Beleza? Então para cima 29, 40, 36 com 44 são os alvos. Beleza? Embraer já falamos, Bradesco já falamos. O IBR3. O IBR3 no gráfico anual. Temos um sinal de fundo aqui? Temos um sinal de fundo no gráfico anual de OI, porque ela fez um falso rompimento do fundo anterior e voltou. Aonde acionaria esse fundo anterior? Que aí aqui no gráfico mensal será justamente o rompimento do topo anterior. Então, caso o ativo rompa os 4,66, ele olha para 7,31, 8,95. Lembrando que, porém, todavia, contudo, entretanto, calma lá, não se afoba ainda, 3,02 é barreira. Por quê? Porque o ativo ele veio numa puxada de baixa, agora ele poderia estar fazendo somente uma retração do movimento de baixa, então muita atenção no 3,02, tá? 3,02 é um ponto que separa o joio do trigo aí no caso da UIBR. Bradesco já falamos, Magazine já falamos, e IRBR3. IRBR3 deu uma puxada 3 anos, em um ano veio testar o fundo anterior, o ativo realmente veio testar ali o 7,55, por enquanto segurou por ali. No gráfico mensal está deixando um sinal de fundo, por enquanto, mas realmente só dá para pensar numa reversão de tendência se o ativo conseguir romper aqui
o 8,90, que aí ele faria um pivôzinho aqui no gráfico mensal. Não é um pivô maravilhoso, porque tem poucos meses, né? Mas seria, que aí daria alvo lá em 11, 12 e lá nos 14 reais, tá bom? Legal. Grupo Mateus já falamos, né? Tem pouco tempo de vida. Banco do Brasil já falamos. Gerdau Metalúrgica. Gerdau Metalúrgica, gráfico anual, vem de uma puxada de alta, deu uma retração. No gráfico anual, esse ativo ele seria maravilhoso ele vir romper aqui a região dos 46 mangos, mas por enquanto ainda não temos algo que demonstra que isso irá acontecer. Agora, aqui no gráfico mensal, nós temos sim um pivô acionado. Tá? Fundo, topo, fundo 61,8, acionou. Alvo para cima 16, 20, 26, beleza? Que é justamente ali na região dos topos anteriores no gráfico mensal. Certo? Certo. Maravilha. Pedido do Anderson. Minerva, já falamos. Sinqia vem aí numa puxada anual, numa tendência de alta. No gráfico mensal também, nos últimos meses que ela deu uma lateralizada por aqui. Ó, tem que passar essa LTB aí para o ativo continuar andando. E aí nós teríamos como alvo, né? Caso ela rompa essa LTB, o 30 com 36, caso rompido no gráfico mensal, acionaria um monstro pivô com alvo em 45 e lá no 55, beleza? Via Varejo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, já falamos. ABEV3, gráfico anual de ABEV3, segue numa tendência de alta. Tá? Esse, na verdade, segue numa tendência de alta, mas é fato que há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos vem de lado. Tanto é que por muito tempo aí a Ambev foi conhecida como renda fixa da bolsa, né? Porque ficar de lado, é isso, né? Você compra, no final do ano você recebe os dividendos e tá tudo certo. No gráfico mensal, o pessoal tá numa tendência de baixa, tá? Tá numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Isso aqui só quebraria realmente se romper o topo anterior, se romper a LTB e conseguir romper o topo anterior. Nós temos aqui agora um pivô sendo acionado? Temos. Isso quebra a tendência? Parcialmente, porque a LTB ainda está vigente aqui. Eu não gosto desse tipo de pivô que tem uma LTB muito forte logo na sequência. Mas é fato que isso aqui é uma estrutura de alta. É uma estrutura de alta. Então, caso o mercado ele confirme agora em janeiro o rompimento desse 15 com 57, sim, nós temos uma compra com alvo lá em 18 com 93, 21 com 01. Só que muita atenção que a LTB está passando bem aqui. Então é um trade arriscado. Eu acho que tem opções melhores aí no mercado, tá bom? Petrobras, nós já falamos. BRML3, BR Malls, no gráfico anual. No gráfico anual, curioso a situação aqui da BRML, porque é o seguinte, ó, ela chegou a romper o topo anterior, confirmou. O stop aqui, técnica, né? Lógico, a gente está falando de gráfico anual, é muito difícil alguém pegar uma conjuntura dessa daqui. Mas de toda forma, no gráfico anual, o ativo continua com alvo em 27 e 33. Isso mudaria de visão se perdesse os 6 com 14. No gráfico mensal, o ativo está de lado. Essa é real, está de lado. Ele mudaria esse cenário aqui caso rompa realmente aqui os 12 com 20. Aí ele já começa a olhar para 15, para 17, para 19, que é exatamente o topo histórico anterior. Beleza? E TSA4, mais uma aí que está na minha carteira previdenciária. Gráfico anual segue firme e forte, tendência de alta. No gráfico mensal, nós temos ali olhando para o topo anterior. E aqui nós temos esse pivô que foi acionado, né, no gráfico mensal. Nós temos alvo em 13 e nos 14 reais. Tá vendo? Mesmo cenário do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, exatamente a mesma coisa, tá? Pedido do Diomedes. NG, eu sei que a gente acabou, né, o grid, não dá para analisar, a gente já falou por quê. Enalta no gráfico anual, o ativo ele está de lado, né, porque ó, ele tem um topo, ele tem um fundo, ele veio testar esse topo de novo. Então é o seguinte, esse ativo ele só deslancha mesmo se ele romper aqui o 15 com 30 e poucos. No gráfico mensal ele está de lado, né, nós temos uma resistência aqui bem clara, ó. Tá aqui, ó, ele parou aqui 1, 2, 3, 4 vezes e tá lá indo testar de novo. Então, por hora, realmente eu não faria nada. Aqui na Enalta, aqui no gráfico mensal, ela tá bem indefinida, não tem tendência ainda, tá? A LPK3, Estapar. Esse ativo não tem liquidez no gráfico diário, tá? Então, não vamos fazer ele. Pedido do John, Elbor 3. Elbor 3, no gráfico anual, tá de lado. No gráfico mensal também, tem que romper a LTB aqui para conseguir andar. Mas de toda forma, a gente consegue ver aqui, ó, que o ativo ele segurou bem nessa LTA. Então o rompimento dessa LTB agora seria bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. E o que realmente faria uma mudança de tendência no ativo será realmente o rompimento do topo anterior aqui nos 17,60. Que aí ele mira direitinho o topo anterior, 25,32,
3010 3782, beleza? Legal. JBS3 frigorífico, no gráfico anual segue numa tendência de alta, no gráfico mensal o ativo ele tá brigando ali numa região, tinha uma LTB passando por aqui, mas foi rompida, né? Vamos ver aqui, tá lá, foi rompida, tá? Então por hora aqui a JBS, ela, olha que perfeição, né? LTA veio na LTA, voltou, coisa linda, né? Aqui a JBS, olhando essa conjuntura toda aqui, nós temos alvo do ativo em 30,88, depois 41,70, tá? E tá indo bonito. BRFS3, BRF, né? Não é Marfrig. No gráfico anual, o ativo ele veio numa puxada de alta, fez uma correção nos fundos anteriores, por enquanto sendo respeitado. No gráfico mensal, o ativo está numa tendência de baixa, tá? Mudaria esta visão se o mercado conseguir romper aqui o 24,41, que aí acionaria um pivô de alta com alvo em 32,38, 37,30, tá bom? ANIM 3, outra aí de educação, gráfico anual de lado, gráfico mensal também de lado, brigando numa resistência muito importante aqui. Tem que vencer essa resistência para realmente conseguir andar, tá bom? BRK M53, Braskem, no gráfico anual tendência de alta, no gráfico mensal tendência de baixa, precisa romper o topo anterior para conseguir andar. Local Web já falamos. Localiza, gráfico anual tendência de alta, gráfico mensal tendência de alta. Que papel espetacular, cara. Isso aqui é um papel espetacular, é só isso, tá? Então nós temos aqui um papel espetacular. Ó, retraiu no topo anterior, retraiu na FIBA aqui, acionou alvo 86,95, 106,12, então tá indo ali firme e forte. E RBR já falamos. Sim H3, Simpar tem no gráfico anual tendência de alta, né? Rompeu o topo anterior e tá indo. No gráfico mensal, rompendo ali o topo anterior, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito demais Simpar. Rompendo ali o 36,81, tem alvo lá em 57,15, 69,71, tá bom? E Banrisul nós já falamos. Pedido do Marcos, Ambev já falamos, Also 3 já falamos, Itaúsa já falamos, STBP 3, Santos Brasil. No gráfico anual, o ativo está num movimento altista, né? No gráfico mensal, que nós temos aqui o que? O ativo está indefinido nos últimos meses, só que fato que nós rompemos essa LTB aqui no gráfico mensal. Ó. Nós rompemos essa LTB aqui no gráfico mensal, tá vendo? Então agora, o que nós esperamos? O rompimento deste topo anterior aqui de 6,26. Rompendo 6,26, aí o ativo olha para o topo histórico anterior, 8,45, 9,81, 12,01, tá bom? Valide 3 no gráfico anual. O ativo ele chegou a andar muito até 2016, aí ele entrou numa tendência de baixa terrível, veio buscar inclusive as mínimas históricas e continua numa tendência de baixa, tá? O ativo ele continua numa tendência de baixa, só seria uma reversão realmente se ele conseguir romper o topo anterior aqui no gráfico mensal, mas aqui o ativo continua numa tendência de baixa. Simpar nós já falamos e Semig 4. Semig 4 no gráfico anual segue numa tendência de alta firme e forte, inclusive rompeu o topo anterior ali no gráfico mensal, tá? Lembrando que esse ativo ele já tinha um pivô válido aqui, ó, fundo, topo, fundo, tá vendo? Aí ele bateu o primeiro alvo, voltou na cabeça do pivô, foi e tá indo. 15,95, 19,97 são os próximos alvos do ativo. Pedido da Michele, Sapri 11, Sanepar Unity. Tendência de alta no gráfico anual, tendência no gráfico mensal. No gráfico mensal precisa romper esse topinho anterior aqui, ó, essa LTB, para conseguir andar legal. Veja que o ativo está num triângulo aqui no gráfico mensal, então ele precisa romper aqui para conseguir andar bacana, tá? Taesa está numa tendência de alta linda, maravilhosa. No gráfico mensal, idem, o ativo continua indo firme e forte, inclusive nós tivemos um outro pivô acionado e confirmado no gráfico mensal. O ativo ele tem alvo ali em 38,46, 44,19 e está indo, beleza? BB Seguridade, já falamos. Qualicorp no gráfico anual, aos troncos e barrancos, mas está indo numa tendência de alta. No gráfico mensal, esse ativo ele só vai ficar bonito na minha visão depois que romper realmente o topo anterior de 44,86. Aí sim ele começa a olhar lá para os 67, 80 reais, tá bom? Itaúsa e Magalu, já falamos. Prio 3, nós temos, vamos lá, PetroRio, gráfico anual. O ativo ele está remetendo aqui uma simetria em V no gráfico anual. Uma simetria em V vai trazer ele aqui na região dos 170 reais, tá? Seria esse o sinal aí de Prio
no gráfico anual. No gráfico mensal, o ativo segue numa tendência de alta, firme e forte, e na minha visão está indo buscar realmente essa região de 170, beleza? Legal. Que mais? Nós temos ali o pedido do Alan. Via Varejo já falamos, Cogna já falamos, e RDM11. Se tiver liquidez abaixo de 5 milhões, não dá para fazer, tá? Mas tem liquidez. No gráfico anual, tendência de alta. No gráfico mensal, também tendência de alta. Iridium. Gráfico mensal, tá chegando no primeiro alvo, R$ 144, para cima 167, para cima 266. Ficar de olho que pode bater no primeiro alvo e fazer uma retração na cabeça do pivô, tá bom? E KNRI11, Kiné no gráfico anual, tendência de alta, no gráfico mensal também tendência de alta. Por enquanto está remetendo e bater o topo anterior. Veja que ele se segurou nesse topinho anterior aqui, ó, tá vendo? Tá segurando aqui na região de 162. Então bastante atenção aqui nesse ativo, que a média de 20 já encostou. Se der um porradão para baixo, fica esquisito. Mas por enquanto ele realmente está remetendo ali o topo anterior. Beleza? Maravilha. Deixa eu ver aqui se nas Blue Chips alguma nós não falamos. Ambev, falamos. B3, ninguém pediu B3, né? Tendência de alta no gráfico anual. No gráfico mensal também, está remetendo ali o topo anterior e boa, o ativo segue bonitão. Inclusive no gráfico mensal, pessoal, se esse ativo ele rompe esse topo anterior aqui, ele vai dar um pivô belíssimo com alvo em 93 lá no 109, tá? Banco do Brasil nós já falamos, Bradesco também, Intermédica também, Itaúsa também, Itaú, JBS, Lojas Renner, Magazine, Petro 4, Suzano, a Vale, ninguém pediu a Vale, tendência de alta no gráfico anual, belíssimo, inclusive já tinha acionado um pivô ano passado, né, e tá indo, olha que belíssimo, acionou o pivô, bateu o primeiro alvo, 7360, para cima 90,90, para cima 118,90, então realmente o ativo está numa tendência de alta muito forte. E aqui no gráfico mensal nós tivemos também um pivô acionado, ó, fundo, topo, fundo, acionou, tá chegando no alvo 90,43, normal chegar aqui e ter uma retração, tá? Para cima ainda tem 110 como alvo. E VEG nós já falamos também. Maravilha? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Para mim foi muito bom. Eu gosto de fazer análises longas assim, a gente vê aí que a tendência do mercado é para cima mesmo. Então acho bem factível aquele cenário lá de 170 mil pontos no Ibovespa para acontecer, dado que muitos ativos estão armando o pivô de alta aí no gráfico mensal, gráfico anual e ativos de peso. Então isso é muito bom, olha para cima mesmo e tá bem legal a leitura aí no gráfico anual e gráfico mensal dos ativos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado bastante. Te convido a entrar no grupo aberto, tá aqui no link da descrição. Para você que quer entrar no grupo fechado e ter tudo aquilo lá que eu comentei de benefícios, também entre em contato comigo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos, eu desejo um 2021 de plenitude, paz, prosperidade, sucesso, muita produtividade. Não adianta só a gente trabalhar pra caramba, né? A gente tem que produzir. É um dos sentimentos mais horríveis que tem a gente trabalhar tanto e produzir pouco. Então eu desejo para você um ano de muita produtividade, que você alcance as suas metas, que você vai definir aí para esse ano, ou já definiu. E vamos que vamos, galera. Sigo forte, junto, firme com vocês aí ao longo desse ano. E vamos que vamos, beleza? Deus na nossa frente, abrindo o nosso caminho, a gente fazendo o nosso trabalho na sequência, trabalhando duro, firme, forte, com inteligência e vamos que vamos, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos amanhã aí ao longo do pregão. Um forte abraço, valeu!